aula de hoje nós vamos conversar sobre um livro muito interessante, muito importante, de um autor ainda mais interessante do cenário nacional, que é o padre Leonel Franco. O livro que nós vamos tratar hoje é o livro A Crise do Mundo Moderno, em que o padre busca fazer um resumo, uma análise breve dos problemas que afligem o mundo hoje, das suas causas e das soluções possíveis dentro da visão cristã de mundo. Esse livro, que tem cerca de 250, 300 páginas, não muito mais do que isso, é dividido em 3 livros menores. Antes de tratar desses livros, eu gostaria de trazer um pouco da mensagem do padre, de por que ele resolveu escrevê-lo. O padre Leonel Franco escreve esse livro e o publica durante a Segunda Guerra Mundial, aquele período de grande caos no mundo. Logo no fim da guerra nós descobrimos o Holocausto e gravíssimos crimes contra a humanidade. E naquele momento todo o todos os pensadores, todo o mercado editorial fica com uma grave pressão. Por que eu devo publicar isso? Por que isso é importante? Porque isso merece ser lido. E no seu prefácio, o padre Leonel Franco nos traz uma justificativa magistral para o seu livro. Ele nos traz o cenário do seu mundo, da década de 40, e nos diz que o mal perdura. Não é, pois, inoportuno, ante a visão dantesca de tantas calamidades, concentrar-se em silêncio fecundo e meditar mais de espaço sobre a filosofia da paz. Esse trecho do seu prefácio mostra a intenção do padre nesse livro. Sua intenção é trazer uma reflexão sobre a filosofia da paz social. Quais são os fundamentos da paz na nossa sociedade e como nós podemos restaurá-los após esse momento de caos. Durante o século XIX, que foi o século logo após a Revolução Francesa, momento de grandes avanços científicos, tecnológicos, a humanidade viveu numa grande efusão, num momento de, como posso dizer, uma apoteose da tecnologia. E todos os filósofos, ou a grande parte dos pensadores, acreditavam que aquilo ali era um sinal de melhora e de que viriam dias plenos em que a humanidade conseguiria satisfazer a todas as suas necessidades com paz e harmonia. No entanto, com o início do século XX, verifica-se que tudo isso não passava de uma ilusão vã, e o mundo, por 2 vezes, se lança contra si mesmo, e vários partidos um contra o outro, e crimes horrorosos, atrocidades horrorosas, e o século XX vai haver uma grande desilusão. O padre Leonel Franco começa, portanto, a sua análise do mundo nesse cenário. Nós, porém, já vemos um mundo um pouco adiante do cenário que o padre Leonel Franco encontrou. Após o padre Leonel Franco, nós tivemos a guerra atômica, a Guerra Fria, nós tivemos o avanço da Revolução Cultural, nós tivemos o avanço das pautas identitárias contra a família, etc, etc. O mundo que nós vemos hoje é um mundo em que as consequências da modernidade previstas pelo padre Leonel Franco fazem-no parecer quase um profeta. Porque tudo que ele analisou dentro da sociologia e da ciência, nós vemos levado às últimas consequências hoje, ou sendo encaminhado às suas últimas consequências hoje. Vamos voltar então aos 3 livros. O padre Leonel Franco resume a intenção do seu livro em 3 partes, que vão ser os seus 3 livros. Por primeiro, ele quer fazer a averiguação do mal. O padre nesse livro age como um médico da sociedade. Ele quer então averiguar o mal, perguntar quais são os sintomas, se o organismo social humano está indo bem. Por segundo, ele quer diagnosticar as causas desse mal, como todo bom médico pergunta. Olha, ele pegou friagem, ele comeu alguma coisa diferente, etc., para saber a razão desses sintomas. E por fim, como também todo bom médico, ele quer trazer a terapêutica eficiente, ele quer trazer as respostas, as soluções, os remédios para esse mal. Ele não é como aqueles filósofos pessimistas, por exemplo, Schopenhauer, que diz, olha, o mundo é uma tristeza, é fatalmente terrível e vamos todos nos desesperar. Não. Como bom cristão, vivendo um realismo otimista, ele busca trazer também as soluções sociais para o mundo moderno. O primeiro livro, em que ele explica o que é a civilização, explica primeiro quais são os sintomas da crise moderna, traz a definição do que é uma civilização e a importância da civilização. Porque civilização é uma palavra muito vaga, já vamos entrar nesse livro e explicar com mais detalhes. Num segundo momento, ele traz
as causas de destruição dessa civilização. Traz então as causas da doença. Por fim, ele nos traz a resposta. E onde está a resposta? Na relação entre os valores cristãos e todos aqueles valores culturais e morais necessários à construção de uma convivência humana fraterna, justa e equilibrada. Vamos então entrar no primeiro livro, em que Padre Daniel Franco nos explica o que é a civilização. E por primeiro, antes inclusive de conceituar a civilização, ele traz o nosso olhar ao mundo moderno. Mundo moderno, de novo, do Padre Daniel Franco na década de 40, que hoje se vê muito mais mergulhado nas mesmas dificuldades que o padre já via naquela época. Hoje, nós vemos um mundo em que a crise prevalece. A crise podemos olhá-la pelo lado econômico. Nós temos um mundo em que reina a desigualdade, em que a miséria, ao invés de diminuir com a abundância de bens, se multiplica, se espalha. A abundância da produção humana torna uns podres de ricos, outros miseráveis. Não houve, conforme previsto por muitos otimistas, uma distribuição da riqueza, um equilíbrio social. Não estamos falando aqui de igualitarismo, né? De socialismo necessariamente. Não. Estamos falando aqui que o mundo moderno não soube cuidar dos bens olhando a sua função social, conforme ensina a doutrina da igreja que tem que ser feita. Temos um mundo voltado ao consumismo, economia de massa, economia de consumo, cultura de massa, em que muitas vezes a economia não serve aos interesses de atender às necessidades materiais somente, ao avanço social, mas atende aos interesses econômicos e financeiros de determinados grupos reduzidos, em detrimento de muitos. Temos uma crise social gravíssima. Padre Leonel Franca já anunciava, temos hoje no mundo moderno o fim da família. Mas, João, a família não acabou. Mas muito do que seria a família, de acordo com a ordem natural das coisas, que a gente pode até tratar numa outra aula sobre o livro O Divórcio, em que o Padre Leonel se debruça unicamente sobre essa questão, acabou. Já não se vê mais, ou se vê em vagos resquícios de onde ainda resta uma consciência cristã. Nós temos famílias e uma sociedade em geral fechada à vida. Não se vê mais tantas crianças como outrora. Nossa geração de jovens é a maior, segundo a previsão demográfica, que o Brasil jamais verá. Por quê? Porque hoje nós não estamos mais tão abertos a novos seres humanos. E isso, segundo nos ensina o Padre Daniel Franca, é um franco sinal de tragédia. Porque se você não tem coragem sequer de colocar novos seres humanos para encarar esse mundo, você prova, por A mais B, que esse mundo não é digno de abraçar, de receber novas vidas humanas. Isso não numa visão necessariamente religiosa, mas também muitos autores, inclusive positivistas, né, que são de uma corrente filosófica diferente, totalmente oposta da que se filiava o Padre Daniel Franca, entendem a necessidade da continuidade da espécie, por exemplo, como uma razão para a necessidade de abertura à vida, aos filhos, às crianças. Nós temos uma sociedade em que o egoísmo é generalizado. As pessoas vivem por si, para o melhor proveito, para alcançar o prazer e fugir da dor, para fugir ao sacrifício. Um mundo marcado, segundo Dom Rafael, que foi nosso bispo emérito aqui de Nova Friburgo, e um grande escritor trata no seu livro A Maturidade. Vivemos um mundo marcado por uma epidemia de imaturidade, em que as pessoas não aceitam compromissos, não aceitam entregar-se, não aceitam doar-se pelo todo social. Tudo para mim, eu tenho só direitos, meus deveres ficam para a minha conveniência. Tenho os deveres que eu quero e os direitos todos os possíveis. Temos uma sociedade marcada pelos ódios de classe e ódios também de identidade. Padre Daniel Franca ainda não havia vislumbrado essa nova classe, né, que se formaria em torno de minorias e diferentes grupos étnicos, sociais, culturais. Nós não temos hoje uma sociedade que convive na diferença com harmonia, pelo contrário, temos uma sociedade em que a diferença é causa de ódio, ódio ferrenho, ódio mortal, dissensão. E por fim temos uma sociedade, não por fim, porque nós sabemos que são, enfim, tragédias inúmeras, temos uma sociedade marcada pela desconfiança, pela mentira, pela intriga.
Em resumo, por uma série de práticas que não condizem com o convívio social saudável, natural, como deveria ser. Parecem vacilar-nos sobre os pés, nos ensina o padre, os fundamentos todos de uma civilização que se julgara imortal. Aqueles homens europeus que julgavam estar construindo o império da felicidade humana, o paraíso terrestre, acabaram por se deparar com um mundo que cada vez mais se afastava dos mais básicos princípios que antes o nortearam. Por fim, temos uma modernidade marcada pela tragédia humana, uma sociedade marcada pela angústia de cada um, marcada por um alto índice de suicídios, de ensandecimentos, de loucuras, marcada pela superficialidade, por vidas levadas em torno do prazer, em torno do esquecimento, em torno da festa para esquecer as minhas angústias pessoais. Temos uma sociedade marcada por um materialismo absoluto. Não há transcendente. O transcendente que é aceito no mundo moderno é aquele suposto Deus que vai apenas satisfazer as minhas vontades e aliviar a minha consciência. O homem moderno não se abre ao que está acima dele. O que ele não enxerga, ele não reconhece, ou pelo menos reconhece de forma muito limitada e de acordo com as próprias vontades. As razões disso nós vamos ver no próprio livro, conforme a gente vai seguindo nossa conversa. Por fim, nós temos uma modernidade marcada pelo profundo vazio existencial. Um homem que olha a sua vida, olha o seu futuro, não encontra sentido, encontra angústia. Conforme Carlos Drummond de Andrade poetizava, dizia nos seus versos, o sentimento do mundo tomava o coração do homem. O sentimento do mundo que é, segundo o próprio poeta, o medo. O medo diante da sua própria existência, que é marcada por incerteza. Vimos então um breve resumo dos mares da civilização moderna que o padre Nel Franca nos traz na década de 40 do século passado e continuam atuais. Logo em seguida, o padre vai nos trazer um conceito de civilização. O que quer dizer, afinal, uma civilização? A civilização ela é fruto de um esforço do ser humano para conseguir vencer a natureza. A civilização é o produto do trabalho humano, do esforço cultural do homem sobre a natureza. Existem duas forças que nós podemos considerar no mundo social. A força natural, que são aqueles elementos naturais que condicionam a existência do homem. Por exemplo, se eu vivo num clima frio, eu necessariamente terei que vestir roupas de frio, roupas adequadas àquele ambiente. E temos os fatores culturais, que são, por exemplo, a própria fabricação das roupas, são os atos humanos. A cultura lembra o cultivo, o agrário, que é o quê? Aquilo que é construído pelo homem, aquilo que é cuidado pelas mãos do homem. Isso é a cultura. A cultura, segundo o padre Nel Franca, é um patrimônio social que se foi lentamente constituindo com os esforços árduos de antepassados numerosos, que se regenera e enriquece de contínuo com a colaboração do presente, que se transmite como herança viva para levar às construções do futuro a contribuição do passado, de uma solidariedade indestrutível e benfazeja entre as gerações que se sucedem. Ou seja, a cultura, a tradição civilizacional, o que significa estar numa civilização? Significa estar num ambiente construído por gerações e gerações de homens que contribuíram para uma vivência social mais saudável, mais equilibrada, mais harmônica, com mais respeito ao bem, com mais respeito ao belo, com mais respeito à verdade. A civilização, ela é um testemunho do esforço intelectual, racional do homem para vencer os seus instintos passionais, animais, carnais. Ou seja, é um esforço do homem que pensa e reflete sobre o mundo para superar as limitações materiais desse mundo. Ao invés de fazer fogo com pedras e cascalhos, eu uso uma churrasqueira, por exemplo, um fogão elétrico. As minhas necessidades materiais são vencidas através do uso da minha razão intelectual. O padre Nel Franca
nos mostra então a civilização como esse conjunto de cultura, de produção humana voltados para a construção de um futuro melhor para a humanidade. E que futuro melhor é esse? Logo em seguida ele nos ensina a relacionar humanismo, cultura e civilização. Qual é, afinal, o objetivo da sociedade? Para que nós vivemos em comum? Para que serve uma civilização, afinal? O homem, por natureza, é um ser social. E isso é reconhecido por todos os filósofos da antiguidade grega. A sociedade tem como objetivo garantir a existência e ao desenvolvimento humano todos aqueles subsídios que a vida meramente familiar não é capaz de trazer. Por exemplo, você nasce da família do seu pai e da sua mãe, mas até para nascer o homem precisa de algum auxílio. Hoje nós vamos aos hospitais para nascer. Antigamente, geração dos nossos tios, dos nossos avós, dos nossos pais, iam a parteiras, né? Até para nascer uma família precisa de um auxílio externo. O homem depende de outros homens. A sociedade nada mais é do que a soma dos esforços das famílias, que são, até na Constituição brasileira nós temos, né? A família é base da sociedade. Por quê? Porque a sociedade é justamente esse comum esforço das famílias para se auxiliarem naquilo que não lhes é possível fazer sozinhas. Então precisamos cuidar dos doentes? Precisamos. Para cada família é difícil saber os profundos da medicina? Sim. Vamos então nos especializar, ter um médico, um hospital, um ambiente adequado para o cuidado desses doentes de todas as famílias. A sociedade busca então servir o homem, e o homem enquanto ser integral, enquanto ser completo, com necessidades materiais, ou seja, o médico para curar a minha doença, o remédio para sará-la, o alimento, a roupa para me vestir, mas também a civilização serve aos propósitos espirituais do homem, às sedes interiores do saber, do conhecimento, da justiça. O ser humano tem sede de justiça, da beleza, do correto, da ordem. A civilização é todo esse patrimônio que vai se construindo com esse objetivo. Como os atos humanos, as construções sociais também são frutos de ideias, ou seja, a sociedade serve o homem e é constituída em favor do homem. Padre Leonel Franca nos expõe que, como os atos humanos não são mais do que consequências das ideias, a ideia ela é um ato implantado no coração, na mente humana, prestes a então se desenvolver. Também as sociedades são frutos das ideias que as compõem. E o padre, então, logo agora em seguida, onde nós vamos entrar no livro 2º, nos mostra quais são as ideias que permeiam a civilização moderna e que tanto a fazem se diferenciar da civilização ocidental que a construiu. Pegamos então que a civilização, crise do mundo moderno, em que estado estamos, temos então um diagnóstico do mal. Uma civilização que abandona as suas próprias raízes, uma civilização que se encontra numa crise. Agora o padre Leonel Franca vai explorar então, desde o século XVI até aqui, não querendo fazer-se historiador, mas dentro da noção de historiador das ideias, historiador da filosofia, pesquisador do pensamento, vai nos trazer os principais momentos, as principais etapas dessa transformação de civilização ocidental, digamos entre muitas aspas, tradicional, daquela civilização que cultivava os valores gregos, romanos, depois cristãos, para a sociedade moderna que vive essa ruptura interior, essa dor existencial muito grande. As primeiras rupturas, segundo o padre Leonel Franca, começam com Lutero. A primeira das grandes revoluções de ideias a marcar a vida do Ocidente após a queda de Constantinopla. Não vamos entrar aqui no mérito, O grande Belo, que foi um historiador excelente da história da Igreja, nos traz as causas da Revolução Protestante, nos ensina o que aconteceu na política europeia que levou Lutero a fazer o que fez e ter o sucesso que teve. Mas o que é importante saber das ideias de Lutero, que se traduzem num primeiro desgaste
da ideia de civilização ocidental tradicional. Lutero traz à fé um caráter mais pessoal, mais subjetivo. E aqui eu já vou tentar trazer um conceito que ao longo de todo o livro vai ser trazido. Porque a revolução que, segundo o padre Leonel Franca, começa com Lutero, na verdade é uma revolução muito antiga, talvez uma revolução que esteja no coração de cada ser humano e que se prolonga até os dias de hoje. E a gente vai reiteradas vezes falar sobre isso. O mundo clássico vivia com a ideia, naturalmente, de que o mundo era constituído por uma ordem objetiva, sobre a qual o homem se debruçava para investigá-la. Então, o mundo que eu vejo é um mundo real concreto. Eu sou parte desse mundo, devo compreendê-lo, ordenar-me a ele, me pôr no meu lugar no cosmos, na ordem do todo. Essa era a cosmovisão tradicional, né? Clássica e medieval. Porém, com o avanço da modernidade, esse é o principal eixo que vai se mudar com o avanço da modernidade. Você não tem mais uma prevalência do objetivo, mas cada vez mais você vai ter a filosofia, as ideias do pensamento, adotando uma visão subjetiva das coisas. Em que sentido? Não há mais necessariamente um mundo ordenado, organizado, ao qual eu devo me adaptar, no qual eu devo encontrar o meu lugar, onde eu devo descobrir as suas leis, etc. Mas há, pelo contrário, um mundo construído pelo pensamento humano, um mundo sobre o qual o homem se debruça e ali ele constrói a ordem das coisas. Lutero introduz o subjetivismo no âmbito religioso, porque ele pega a Sagrada Escritura e diz, olha, é livre o exame da Sagrada Escritura. Se é livre o julgamento sobre as coisas de Deus, sobre a ordem de todas as coisas que está na Sagrada Escritura, tudo mais se torna livre por consequência. Mas no primeiro momento, essa suposta liberdade nada mais a nenhum outro objetivo vai servir ao objetivo político, né? De, enfim, atender aos interesses de determinados príncipes, nobres alemães, etc. A fé então vai se tornar marcada por um profundo subjetivismo. Não é mais o homem que ouve de uma autoridade divina, que seria então a religião, né, o magistério, o ensinamento eclesiástico, as verdades sobre o bem e o mal, sobre a vida e a morte. O homem, analisando determinado material que teria autoridade, segundo Lutero, passa a julgar o que é então o bom, o que é o belo, o que é o correto, o que é o moral. O subjetivismo entra na religião. A autoridade é, portanto, negada, enquanto autoridade vinda de Deus. A principal autoridade em matéria religiosa tornar-se-á a própria consciência, que sempre, claro, sempre teve um papel muito importante. Mas no movimento protestante, a própria consciência, o próprio juízo sobre as coisas de Deus terá mais valor do que a autoridade que antes se supunha divina e incontestável. Logo em seguida, nós vamos ter um movimento de profundo racionalismo na Europa. Ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, vai nascer uma tendência com o livre exame a formar-se uma fé, um pensamento do mundo mais adequado a negar o extraordinário, o sobrenatural. Não vou entrar nesse mérito agora, porque vou fazer um parênteses para falar sobre Descartes, né? Dentre as bases da filosofia moderna, nós temos um francês, René Descartes, que se propôs a algo muito interessante. Eu vou pegar aqui a citação dele, para a gente dar uma olhada. Aqui estamos em Nietzsche. René Descartes propôs-se também a reformar. Como Lutero havia reformado a religião, Descartes agora vai revolucionar a ciência do pensamento, a filosofia, né? A ciência da sabedoria. René Descartes não mais se debruçará sobre os estudos dos seus filósofos e teólogos anteriores para formar sua visão de mundo. Ele buscará construir a sua filosofia dentro de si mesmo. Qual é a grande tese da filosofia de Descartes? O homem não precisa ser ensinado por outro das verdades mais básicas da existência. Ele, por si, dentro de si,
é capaz de conhecê-las todas suficientemente para ser feliz. Vamos ler a palavra do Padre Leonel Franca. Descartes aspira ao arrasamento total da tradição filosófica, como preparação indispensável à nova reconstrução ab imis fundamentis, e o seu desejo é subministrar a cada pessoa os meios de achar em si mesmo e sem nada pedir a outra em toda a ciência que lhe fosse necessária, suficiente, etc. O que Descartes está falando aqui? Eu não preciso da tradição humana, eu não preciso da continuidade do desenvolvimento do pensamento humano para alcançar as verdades sobre a existência. Cada ser humano é capaz de, dentro de si, enxergar e construir a ordem objetiva das coisas como ela é. É basicamente esse pensamento de Descartes. Não vamos entrar muito a fundo também. O Padre Leonel Franca disseca com muita tranquilidade esse pensamento. O que Descartes inaugura, então, na filosofia? Um movimento em que cada filósofo, diferentemente dos filósofos anteriores, cada filósofo vai ter uma visão de mundo absolutamente própria e pessoal, e um sistema novo que não vai durar 20, 30 anos, vai passar a viver um novo sistema. Antes, a filosofia se baseava em quê? Estudar quem veio antes de mim, louvar seus acertos, corrigir seus erros, seguir em frente com uma nova visão. A partir de Descartes, torna-se desnecessário, não é? Ele quer dar a cada qual os meios de, em si mesmo, encontrar as respostas para a existência. O homem não vai mais buscar fora de si a existência, ele vai buscar dentro de si. Penso, logo existo, a prova da própria existência, como validação da existência do todo, enfim. Isso aí não vai caber a gente entrar agora. Isso vai inaugurar, então, um grande individualismo do pensamento. Eu não preciso mais saber o que todos os outros homens sábios da história procuraram saber. Eu sou suficiente, eu me basto. Isso é um pensamento que vai marcar toda a modernidade. Vamos pegar, retomando, né? Vamos pegar o pensamento clássico. Tivemos ali os pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, outros pensadores gregos e romanos. Mas conforme você lê os demais pensadores da antiguidade, os medievais, você encontra sempre, a cada passo, referências, argumentos, fundamentos dos autores anteriores. Santo Tomás, por exemplo, em muitas coisas discordou frontalmente de Santo Agostinho. Mas o autor mais citado por Santo Tomás é Santo Agostinho. Por quê? A cada passo que Santo Tomás dava no seu estudo, ele trazia verdades já estudadas, já racionalmente evidenciadas no passado. E não só de Santo Agostinho, mas também de Averroes e de outros filósofos pagãos, como o próprio Aristóteles, Platão, etc. A filosofia cristã, como nós veremos, saberá aproveitar. E a filosofia tradicionalmente fazia isso. Usar-se da continuidade. A partir de Descartes, a moda é cada um construir o mundo à sua imagem e semelhança. Cada um dentro de si encontrar os meios, sem pedir a ninguém, de alcançar a felicidade e a satisfação dos seus desejos intelectuais, filosóficos. Temos então, no século XVIII, 17, 18, o aprofundamento do naturalismo. O que é isso? De uma tendência filosófica que afasta Deus da ordem do mundo. Já que cada um pode interpretar as escrituras como quer, vão se difundir os movimentos de racionalização da escritura. Ou seja, já que no mundo de hoje eu não vejo o mar se abrindo em dois, é impossível que Moisés tenha passado pelo mar vermelho a pé enxuto por graça de Deus. Moisés ali, aconteceu uma confluência de astros, estrelas, pipipipopopó, e o mar se abriu por uma maré excepcionalmente baixa. Um exemplo. Nosso Senhor não multiplicou pães. Isso é coisa que a gente ouve até hoje, né? Uma heresia absurda. Nosso Senhor distribuiu pães, partilhou pães. Você está pegando uma visão poetizada das coisas. Com o advento do livre exame, cada vez mais Deus, o divino, o extraordinário, o testemunho dos anteriores, dos antigos, vai se afastar do
do imaginário popular, do ideário social, vai ser crido cada vez mais como lenda, como fábula. Outro movimento que cresce na época, que ajuda a gerar esse desprezo ao antigo, o antiquarismo, o movimento de que só seria história, só seria de fato história humana comprovada aquilo que estava nos antiquários, nos vestígios materiais. O testemunho de outras pessoas não servia mais. Lembra de Descartes? Qual o testemunho que serve para que eu alcance minha felicidade, minha satisfação intelectual? Basta a cada um os meios que o Descartes supostamente ofereceu na sua filosofia, que daqui a 30 anos seria outro filósofo e outro. E dentro dessa lista de filósofos que seguiriam na linha de que o homem é a medida do todo e buscariam formar essa medida, porque já que o homem é a medida do todo, eu tenho que saber fazer a medida do todo. E os filósofos modernos vão fazer isso com preponderância. O príncipe da filosofia moderna, aquele que deu início após Descartes, né? Aquele que, como posso dizer, que seguiu o trabalho de Descartes na construção de uma filosofia completamente alheia, completamente órfã da filosofia tradicional, Kant, Immanuel Kant. O francês vai ter um sistema filosófico extremamente abstrato, difícil de tratar. Não vou me propor a tratá-lo aqui. O padre Anel Franca, mais uma vez, disseca com maestria o pensamento de Kant. Mas, em resumo, Kant vai nos ensinar que o homem apreende as coisas pelos sentidos, os sentidos são falhos e só percebem as aparências das coisas, os fenômenos das coisas. A essência das coisas não seriam conhecidas pelos homens. Há, então, em Kant uma separação entre o conhecimento e o ser. O homem jamais é capaz de conhecer o ser em si mesmo. E você vai ter uma série de dualismos estabelecidos entre o pensamento, a vontade, o conhecimento e o homem. Kant vai trazer uma série de rupturas, que o padre Anel Franca explicita muito bem. Kant vai buscar trazer na sua obra, lembra, todos os filósofos modernos querem trazer a nova salvação. Já que o homem não se salva por uma autoridade divina, ele vai se salvar por uma autoridade filosófica, racional, argumentada. E para Kant, a máxima da lei moral é que o homem não pode se submeter a uma lei alheia à sua consciência. A regra máxima da vida moral humana é o próprio homem. O próprio homem indivíduo, eu, Kant, por exemplo. Segundo as palavras do padre Anel Franca, em Kant, toda a obediência a um poder distinto do homem é indigna do homem. Ou seja, a submissão à lei, o segmento da ordem do ser humano, se sujeita à adesão daquele homem individual, pela sua razão pensante, à razão daquela lei. Deixa eu pegar minha cola. Você tem, então, a autonomia da vida moral. Só é moral, segundo Kant, a obediência à própria lei de cada homem. A humanidade, então, se diviniza. Vamos entender, então, aqui mais um contraste que, na verdade, não se deixa de ser... Lembra, objetivo e subjetivo? Como funcionava o mundo objetivo? Eu tenho um cosmos, eu tenho o meu lugar desenhado no cosmos pela providência divina, devo adequar-me a este lugar. Já em Kant, não. Nós temos... Como eu posso dizer? Nós temos uma construção do universo pela mente humana, na qual a mente humana vai julgar todas as coisas segundo a luz da razão e a partir daí se orientar. A luz da razão humana é superior a qualquer outra autoridade que venha se dizer suficiente a orientá-lo. Então o homem vai aceitar a lei que ele proclama, que ele promulga, que ele publica, que ele faz valer. Você tem, então, o homem divinizado. Você tem aquela ordem subjetiva. Os meus valores pessoais, a minha consciência individual, vai fazer valer as minhas regras morais. Vamos seguindo. Deixa eu pegar minha cola. Seria indigno do homem, segundo Kant, reduzir de tal maneira a sua vontade a ponto de submeter-se a uma ordem externa. Daí você vê que se em Lutero cada homem se tornou seu próprio papa, porque cada um lia a Bíblia e dizia o que Deus tinha mandado escrever,
Agora, em Kant, cada homem se tornou seu próprio Deus, porque cada homem é capaz de, olhando a ordem de todas as coisas, dentro do seu olhar subjetivo, que não é capaz de alcançar uma verdade comum sobre as coisas objetiva, mas sim as constrói com base nos seus sentidos, na sua experiência, etc. Esse homem vai ordenar o que é bom, o que é mal, o que é aceitável e o que é inaceitável. O homem torna-se, então, cada um o seu próprio Deus. E essas dilacerações do espírito humano, trazidas pelo dualismo de Kant, em que o homem não alcança a verdade objetiva, não alcança a essência das coisas, vai trazer ao mundo moderno, ao homem moderno, uma profunda aflição. Esse período de crescimento da modernidade, iluminismo, avanço do naturalismo, é um momento de profunda divinização do homem. Desde a Renascença a gente ouve na escola, né? Houve um movimento de antropocentrismo, nós sabemos, né? Aquela sociedade que era teocêntrica, que no centro de tudo olhava para a causa primeira, para o primeiro motor, para aquele que orienta e ordena todas as coisas, deixa de fazê-lo. Volta-se a si mesma. O homem torna-se medida de todas as coisas. Torna-se o centro da arte, o centro da cultura, etc. Só que esse homem passa a não ser sempre visto à luz de um humanismo autêntico, um humanismo integral, que nós podemos ver representado, por exemplo, em São Francisco de Sales, numa análise psicológica profunda, intensa, séria. O próprio Padre Leonel Franco, um grande humanista, um homem capacíssimo, de uma cultura, de uma sabedoria humana fora do comum. O homem vai passar a ser visto muitas vezes no que ele tem de menos humano, no que ele tem de menos racional, no que ele tem de menos conforme à ordem. Vai haver um profundo movimento de bestialização do homem. Primeiro veio a soberania do homem em relação à ordem religiosa, em Lutero. Depois a soberania do homem na ordem filosófica, em Descartes. Por fim, a soberania do homem na ordem moral, em Kant. Quando nós falamos de moral, nós estamos nos entendendo? Por moral eu entendo a ciência chamada pelos antigos de ciência prática, ou seja, aquele estudo, que não é nem basicamente um estudo, é mais um senso, vamos dizer assim, do que é certo e do que é errado, do que convém e do que não convém fazer. A moral, então, é a ciência prática, do cotidiano, de como viver. Primeiro, como rezar se tornou algo individual, subjetivo, em Lutero. Depois, como pensar se tornou algo subjetivo em Descartes. E agora, como viver tornou-se algo subjetivo em Kant. E teremos agora, já numa modernidade mais recente, no século XX, o coroamento das ideias de Immanuel Kant, uma vez que despidas essas ideias de um respeito humano, vamos dizer assim, entre muitas aspas, que Kant tinha. Porque ao mesmo tempo em que Descartes e Kant destroem as bases da tradição filosófica, eles buscam construir novos sistemas com base em determinada luz da razão natural, que tem até pontos de verdade, pontos de utilidade, pontos de bem, que buscam criar uma harmonia e paz social. Num pensador do início do século XX, muito influente, muito famoso, de nome, não de obra, Nietzsche, no alemão Nietzsche, nós temos a modernidade levada às suas últimas consequências. Para Nietzsche, já que o homem é a medida de tudo, o homem indivíduo torna-se a medida de tudo. O chamado super-homem, o Übermensch de Nietzsche, é aquele homem ideal, segundo ele, que se desamarra de todo compromisso com paz social, justiça, caridade. Isso para ele é bobeira. O Übermensch, o homem superior que não vive uma moral de escravos, é aquele que sabe submeter todas as coisas a si, à satisfação de suas vontades, de seus instintos, de seus apetites. Vamos encontrar aqui, em Kant, no caríssimo Kant, as ideias de Nietzsche, que levam às últimas consequências as ideias que a modernidade já vinha desenvolvendo. Nas palavras do Padre Leonel Franco, o mundo é um caos, ou seja, contrapõe-se àquela ideia anterior. O mundo é um cosmos, não. O que antes era ordem, agora é desordem. O mundo é um caos, uma multiplicidade pura. Tantas são as cabeças, tantas são as vozes da verdade,
tantas são as vozes da ordem, cada um faz o mundo à sua imagem e semelhança. A existência é simples atualidade. O ser humano, no seu subjetivo, vive sempre no hoje. Se o ser humano não constrói uma identidade, uma continuidade com a sua tradição passada, não busca construir uma civilização para o seu futuro, ele é simples atualidade. Ele é um breve momento que passa. Ele não tem responsabilidade pelo seu passado. Esta expansão da vontade de poder no super-homem é o único absoluto. Ou seja, já que só existe o hoje, nada a construir, nada a aproveitar, resta ao super-homem dar largas ao seu desejo de poder, de domínio, de satisfação de si, ainda que às custas dos outros. A verdade, diz Nietzsche, não é algo que aí está, que se deve procurar e descobrir, mas uma coisa que se deve criar, que dá o seu nome a uma operação, melhor ainda, a vontade de conquistar uma vitória, vontade que por si mesma não tem fim. Então, a verdade que antes era uma realidade objetiva, concreta, melhor dizendo, que para o cristianismo era uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, em Nietzsche torna-se um mero meio para alcançar a vitória no meio da sociedade. Qual é a vitória para Kant? Perdão, para Nietzsche? Se for o estupro, a satisfação do seu desejo, sinta-se à vontade, super-homem. Se for o abuso, a agressividade, a violência, a injustiça, a opressão, sinta-se à vontade. Você é uma existência única, individual. Você está além da moral de escravos. Ao definir um povo, Nietzsche traz, está inclusive nesse livro a citação, não vou pegar literalmente para não ficar muito tempo pesquisando, Nietzsche nos traz que um povo é uma multidão de escravos dos quais sai meia dúzia, 2 ou 3 seres humanos de verdade. Em Nietzsche degenera-se a visão, que nós veremos em breve, de que cada homem vale por si mesmo, tem uma dignidade excelsa. Para Nietzsche, vale o super-homem, o eu que sabe, apesar de qualquer escrúpulo de consciência, impor-se e impor o seu egoísmo contra tudo e contra todos. O que antes era ius omnes in omnia, o direito de todos para todos, algo nesse sentido, não estou trazendo a tradução literal, é do padre Daniel Franca, também posso fazer a citação depois para vocês, torna-se o bellum omnes contra omnia. O que antes era buscar a regra justa de tudo para todos, torna-se a guerra, o conflito eterno de interesses de todos contra tudo. Vamos pegar o texto do próprio Nietzsche no seu livro, deixa eu pegar qual é o livro, no seu... Tá, não vou pegar aqui porque está no alemão original, mas é numa das suas obras completas, que o padre Daniel Franca cita no seu A Crise do Mundo Moderno. Se me demonstrarem que os instintos qualificados de maus pela moral atual, como a dureza, a crueldade, a astúcia, a audácia temerária, a índole batalhadora, servem para aumentar a vitalidade do homem, eu direi sim ao mal e ao pecado. Se eu descobrir que a verdade, a virtude, o bem, numa palavra, todos os valores venerados e respeitados até aqui pelos homens, são prejudiciais à vida, direi não à ciência e à moral. Aqui, Nietzsche não fala da vida bela, da vida fofinha, que lindo, tem que preservar a vida, não. Aqui Nietzsche fala da vida vivida conforme os desejos, as paixões, o que vier na telha, a vontade de poder, a vontade de dominar. O super-homem é aquele que não tem o menor escrúpulo em satisfazer-se ainda que às custas dos outros. E isso, olhemos para o mundo moderno. O padre Daniel Franca talvez não tivesse conseguido vislumbrar as últimas consequências do pensamento de Nietzsche no seu tempo. Mas hoje nós vemos por aí. Nós vemos um mundo em que as pessoas saem, por exemplo, à noite, pegam um aplicativo de celular e veem uma vitrine de pessoas a serem usadas. Tenho 20 e tantos anos, 1,70 m, cabelo louro, olho azul, por exemplo. Uma visão, enfim, imaginária que eu estou falando. E consomem as outras como se fosse uma vitrine, marcam um horário, fazem uso umas das outras e pronto, e acabou. O mundo que as pessoas acham normal, natural, você comprar
usar o corpo de outra pessoa, usar inclusive a alma, a boa vontade de outra pessoa, para conseguir o seu bem. Isso é Nietzsche puro e aplicado. Ninguém conhece Nietzsche, mas a modernidade vive Nietzsche nas suas últimas consequências. Talvez não as últimas ainda, mas perto. Nós vivemos na nossa, por exemplo, moral sexual, familiar, na nossa vida cotidiana, o super-homem. O tempo todo esse desejo de poder, essa ausência de uma ordem superior à qual se adequar, mas pelo contrário, o mundo exterior que deve se alinhar ao que eu penso e sinto e desejo, ainda que seja nada a ver com a razão, é o que a gente vê na prática hoje. Entre os pensadores da modernidade, vamos voltar um pouquinho mais atrás na história, temos o alemão Hegel. Foi muito importante na Prússia, que vinha se tornando cada vez mais técnica, mais nacional, mais forte, militar. Hegel vai trazendo uma teoria da história formada por 3 elementos principais: tese, uma afirmação; antítese, uma negação; e síntese, uma integração desses dois contrários. Não vou trazer aqui uma explicação pormenorizada, porque nem cabe no na minha mísera bagagem, trazê-la para vocês. Mas, em resumo, o que a filosofia hegeliana nos traz? Uma visão da história humana, uma visão da história das coisas, construída por consequências lógicas de determinados processos, nos quais o homem poderia intervir. O homem poderia trazer antíteses para as teses apresentadas, poderia trazer negações às afirmações que ele via no mundo, em vistas a construir uma nova síntese. Um dos seguidores do pensamento de Hegel é, por exemplo, Marx. Você vai negar, por esse tipo de pensamento, a intervenção de uma ordem superior, de uma lei exterior às coisas. A lógica dos processos históricos evolutivos estão todas nos próprios processos. Nega-se aquela ideia cristã de providência, de economia divina, acabou. Agora você tem tese, antítese e síntese. E os homens têm que correr para que a história se desenvolva e evolua conforme esses processos naturalmente deveriam a ocorrer. Por isso Marx, que segue essa ideia, vai trazer a revolução como uma antítese, a criar um mundo superior, futuro, do trabalho, enfim, da harmonia social, que seria a síntese. Mas não cabe a gente tratar com profundidade sobre isso. Cabe nos dizer que foi expulso do mundo moderno o mero pensamento, foi expulsa a menor cogitação de que as coisas tivessem um sentido extraterreno, tivessem um sentido além do material. Cada vez mais no mundo moderno prevalece a ideia de que nós temos material e material somente, apenas o que está na ordem da história. E cada vez mais a humanidade vai se voltar a construir no hoje da história o que antes ela voltava suas energias ao eterno, o amanhã da eternidade com Deus. Daí multiplicarem-se as ideologias por exemplo. Literalmente desorientada, a alma do homem moderno é um abismo de confusão, de inquietude, de desespero. Se eu preciso construir para hoje uma humanidade mais feliz, para agora uma humanidade mais conforme à razão, não há quem olhar por mim. Nietzsche diz em uma das suas obras: tu não rezarás mais, tu no silêncio não terás mais com quem falar, com quem se consolar, para você não há mais Deus. Né? Nietzsche proclama a morte de Deus. E essa morte de Deus é uma morte assassinada, uma morte ligada ao super-homem que não precisa mais de Deus. Que seria uma espécie de muleta moral para a moral dos escravos, dos homens servos de uma moralidade, de ética, de justiça, que não teriam mais sentido para Nietzsche. Você tem agora, então, 2 eixos de pensamento que vão estar em constante conflito na modernidade. Por um lado, um intenso individualismo. Eu sou meu parâmetro de religião, eu sou meu parâmetro de filosofia, eu sou meu parâmetro de vida moral. Logo, o mundo serve para mim, é meu, sou eu. Por outro lado, haverá grupos de pensadores que, em vistas da vacuidade, né, do vazio da existência humana, vão ver na existência humana não mais do que uma parte de um processo do todo. Ou seja, o ser humano não é diferente de uma abelha que na colmeia trabalha pelo avanço do todo, não tem uma individualidade útil. Aí você tem o socialismo que esmaga
a liberdade do homem, a individualidade daquele homem. Enquanto com o individualismo você tem o mundo selvagem que não liga para o outro, para a ordem objetiva das coisas, etc. Nós saímos, portanto, com Nietzsche e com a modernidade de um conjunto de ideias que construísse o que nós chamamos de direito, de justiça, de ius. Né? Lembra do ius omnes in omnia, o direito de todos para todos, etc. Nós passamos ao poder do arbítrio. Se não há uma ordem objetiva de coisas a qual me conformar, e a justiça é o quê? Dar a cada um aquilo que lhe convém, aquilo que é dele, por direito. Se não há uma ordem objetiva segundo a qual medir o que é de cada um de direito, cada homem, cada indivíduo vai construir o que é do seu direito, o que é do direito do outro, e você vai passar a uma sociedade não mais regida pela justiça, ou seja, pela análise detida do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto. Então você vai passar a uma sociedade em que prevalece o mais forte, prevalece aquele que tem poder. Daí você vai ver uma sociedade em que cada vez mais se difunde o mal do aborto, da opressão, da miséria, da eutanásia, do eugenismo, do deficiente não ter direito de existir. O que é isso? É o poder do mais forte, é o poder do super-homem. O super-homem não precisa se sujeitar ao cuidado do outro, ainda mais com o outro que causa mal ao todo social, que é um mero atraso, como foi visto por muitas ideologias do século XX, inclusive aplicadas horrivelmente no regime nazista na Alemanha. Chegamos a um quadro triste das causas da derrota, da derrocada da civilização moderna. E esse dos 3 livros é o livro mais denso, mais, como posso dizer, pesado dos livros do padre Leonel Franca neste trabalho, A Crise do Mundo Moderno. Mas agora vemos a parte feliz. Tem uma aguinha para mim, por favor? Tá ali atrás do Fernando, por favor. Eu também tô seco, 40 minutos falando sem parar, né? Uma máquina. Mas agora nós não vamos mais dormir, porque a parte mais chata do livro passou. Prometo que era a mais chata mesmo. Recante, decaro, vai ficando mais caótico. Mas vamos entrar no remédio, no santo remédio que o padre Leonel Franca nos traz para uma convivência social pacífica, justa, equilibrada, que satisfaça as necessidades interiores de cada homem. Tamo junto, obrigado. E ele faz isso através do estudo dos elementos civilizatórios do pensamento cristão. Ou seja, ele vai parar e analisar em que pontos as ideias da igreja, os pensamentos católicos cristãos. E quando a gente fala de cristianismo nesse tempo, a gente fala de catolicismo. Antigamente a nomenclatura era muito rígida em chamar protestantes de protestantes e católicos de cristãos. O primeiro desses momentos, Padre Leonel Franca vai nos trazer nesse livro final 5 capítulos. Cristianismo e dignidade da pessoa humana, cristianismo e filosofia, cristianismo e ciência, cristianismo e trabalho, cristianismo e civilização, por fim. Ele vai nos trazer, então, todos os momentos em que a ideia cristã se toca com aqueles pressupostos necessários à construção de uma civilização. Por primeiro, ele vai nos trazer o conceito de dignidade da pessoa humana. Quem trouxe esse conceito que hoje é tão usado pelo direito, pelos juristas, até pelos filósofos? Por que dignidade da pessoa humana? Quem trouxe isso à tona? Temos quanto tempo? Perdão, que horas são? Não vou pedir muito. Está na hora de apressar um pouco? Não, temos 1 hora ainda, né? Temos meia hora. Tá, meia hora ainda, meia hora para falar um pouco. Vamos lá. E aí eu posso falar com mais vagar, mais tranquilidade, é interessante a gente expor também. A civilização serve o homem. Foi feita para o bem espiritual do homem. Quem é esse homem? Por que a civilização deve servi-lo? A civilização deve servi-lo porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Na filosofia antiga, nós tínhamos uma visão da dignidade do homem ainda muito restrita.
O homem era visto na sociedade antiga muito como uma abelha numa colmeia. Os seus interesses individuais poderiam ser sacrificados pelo interesse do todo, pelo bem político, pelo bem da polis, não é? Da comunidade humana. E isso, claro, é aceito em parte pelo cristianismo, não estou negando absolutamente. Qual vai ser a grande contribuição dos pensadores cristãos? Eles vão trazer a noção de que todo ser humano e cada ser humano é, em si, meramente pelo fato de ser pessoa, digno de ter determinados direitos e prerrogativas respeitados. Para Aristóteles, por exemplo, e isso são citações literais que o nosso querido Padre Leonel Franca nos traz no texto, existem dois tipos de homens, vamos dizer, duas classes de homens. Isso a gente vai falar até no cristianismo e trabalho também. Existem os homens em sentido estrito, que são os homens maduros, pensantes, que se dedicam à filosofia, e esses têm determinadas classes de direitos, determinadas dignidades e qualidades próprias. E existem a massa das pessoas, existem os chamados escravos, aqueles que se dedicam a trabalhos manuais, que segundo o próprio Aristóteles serviriam apenas para carregar peso mesmo, porque eram um pouco mais que animais. O cristianismo traz uma visão divinizada do homem, em que cada ser humano é composto por uma alma individual que o torna único, irrepetível e tocado pela imagem e semelhança de Deus. Daí tem-se a necessidade de que os homens tenham uma base comum de direitos, uma base comum de necessidades a serem atendidas por toda a sociedade invariavelmente. No pensamento antigo não é que não havia esse instinto, até havia. Você tem, por exemplo, em Antígona, né, um brevíssimo teatro de Sófocles que eu tive a oportunidade de ler, um amigo me emprestou, enfim. Você tem uma mulher que se depara com uma sociedade que não quer deixar que ela enterre seu irmão. O irmão dela lutou contra a cidade, enfim, o rei manda que ele seja deixado aos corpos. Era uma punição muito comum antigamente. Traiu a cidade e vai ser comido pelos cães na beirada da rua. E ela não queria. Ela queria dar a honra a seu irmão, né? Cremá-lo. Acho que os pagãos gregos tinham esse costume de cremar os corpos, né? Queimá-los em piras e tudo. E a despeito de tudo e todos, Antígona se coloca contra aquela ordem de coisas e fala: não, essa lei que impede que a mínima honra do meu irmão seja seguida não foi publicada por Zeus. Ela não vem do alto. Existe uma lei mais antiga que disciplina a existência humana, já no pensamento antigo. Mas isso foi um episódio no pensamento grego que não vai prevalecer na prática. Na prática, o ser humano ainda vai continuar sendo considerado uma parte do todo. Se for uma parte podre, uma parte considerada doente, que não for tão saudável e apta ao desenvolvimento da vida comum, ele vai ser descartado. Nós conhecemos relatos em Grécia, Roma, de que quando o filho nascia com alguma debilidade física ou com alguma fraqueza, uma saúde visivelmente frágil, o pai poderia assassiná-lo logo que nascesse. Isso é um absurdo, atroz. Mas por quê? Aquela criança não valia enquanto ser humano individual. Valia enquanto parte do todo, enquanto membro do todo. O cristianismo já traz uma visão diferente da pessoa. Santo Tomás de Aquino nos escreve que a pessoa é em toda a natureza o que há de mais perfeito. E ser pessoa significa ter o mais alto grau da existência individual. Significa você ter uma autonomia moral. Ser pessoa significa ser um ser que age livremente. A liberdade que funda a grandeza da ordem moral dá à pessoa a consagração suprema da sua personalidade, da sua individualidade. Então você vai ter, com o advento do pensamento cristão, essa pessoa que tem um mínimo de liberdade, de dignidade garantido por qualquer governo, por qualquer instituição, em torno das quais vai girar a sociedade. Por exemplo, no Brasil hoje, nós temos lá no texto da Constituição, artigo 1º, inciso 3º. É fundamento, claro, o caput diz são fundamentos. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. A base de toda construção social é o respeito à dignidade do outro. Todo outro merece respeito.
Porém, para o mundo moderno, há um retrocesso prático, não discursivo. No discurso todo mundo é lindo, perfeito, amado, querido, cheiroso, mas na prática, como há o egoísmo das ideias e o egoísmo da prática, o outro muitas vezes é passado por cima. É usado, é reduzido, enfim, a meio para alcançar o prazer e o seu próprio bem-estar. E o remédio que o Padre Leonel Franco nos traz na filosofia cristã é justamente o homem que se doa por completo aos outros, que se entrega, que abre mão do seu indivíduo fechado. Para o Padre Leonel Franco, como para muitos outros autores cristãos, a realização total do homem, para a realização total da pessoa, só há uma atitude, o dom de si, a oferta de si, que ele vai explicar com mais vagar e com muita propriedade no seu livro. Logo em seguida temos o cristianismo e a filosofia. A filosofia, a ciência das ideias, é aquela que vai nos dar os princípios motores do pensamento, os princípios motores da ação social. A Igreja Católica, o pensamento católico, foi aquele que permitiu à sociedade construir um pensamento filosófico racional, coerente, lógico, científico. Esse pensamento católico desmistificou a natureza. Para os antigos, a natureza ainda era fonte de muito terror, assim, de muito respeito, né? Para os gregos antigos, por exemplo, cada árvore era habitada por uma divindade, os rios tinham divindades específicas, enfim. Quando o cristianismo pega tudo que está ao seu redor, tudo que está ao redor do ser humano, e torna mera criatura como ele, e além do mais, criatura sujeita ao mando dele por autoridade divina, né, como nós vemos no Gênesis, submeterás a terra e a dominarás, etc. Nós encontramos ali a chave de ouro da ciência da ciência natural. Eu vou me debruçar sobre o mundo, estudá-lo, analisá-lo, pesquisá-lo, investigá-lo. Por quê? O mundo não é uma divindade. Né? A religião antiga, pagã, via praticamente um panteísmo. Não que Deus está em todos os lugares, mas que havia Deus para tudo em todos os lugares. Então, a mística envolvia a relação do homem com a natureza. Quando Deus se separa, entre muitas aspas, não se separa porque domina, rege, mas Deus é criador num ponto e a criatura, a obra criada, é um conjunto de seres inferiores, tocáveis, né, tangíveis pelo ser humano, não mais um conjunto místico, mas um conjunto dominado por uma força superior, por leis superiores, torna-se muito mais fácil ao homem estudar essa natureza, estudar como as coisas funcionam. E aí você vai ter avanços na astronomia, matemática, física, química, biologia. Você vai poder se debruçar sobre as coisas com esse olhar de quem estuda a obra de Deus. Quem estuda aquilo que Deus criou, Deus construiu e que Deus ordena também. Vamos analisar aqui. E interessante notar que o cristianismo não é proposto como um sistema filosófico, como uma série de teses, como uma série de argumentações racionais, mas como nos ensina o Padre Franca, o cristianismo é uma revelação divina, é um plano de vida, é uma mudança de vida inteiramente. Então, dentro do cristianismo, vão se alocar ideias de diferentes lugares, de diferentes pensadores. Você vai ter estoicos influenciando grandemente a prática moral da vida medieval, que vai nos influenciar até hoje. Você vai ter o pensamento aristotélico, platônico. Tudo isso vai influenciar por quê? A visão cristã vê a verdade como um fato objetivo. E esse fato objetivo pode ser alcançado pelo homem por dois meios principais. A razão natural, dada por Deus a todos os homens, e a fé sobrenatural, dada por Deus potencialmente a todos os homens, vamos dizer assim. Né? Deus deseja dar a todos os homens também. A razão natural é, portanto, para o cristianismo, meio apto a desvendar mistérios e verdades antes ocultos. E, inclusive, a nos ensinar mais sobre a verdade e a glória de Deus. Logo, torna-se um tópico interessante trazer o que há de bom, de verdadeiro, de belo nas filosofias já existentes. Aproveitar aqui. Né? A Igreja Católica batiza as culturas e pensamentos que encontra. Ela não destrói, não devora, não lança fogo. Temos em seguida um capítulo muito singelo, vou dizer até que
um dos mais agradáveis, né, do livro como um todo, em que o caríssimo Padre Franco nos ensina sobre a relação entre cristianismo e trabalho. O trabalho na antiguidade era visto, lembra que eu comentei sobre Aristóteles? Quem mexia com trabalhos manuais, braçais, que é sempre a maioria da sociedade, porque a sociedade precisa cuidar das necessidades materiais, era visto como sub-humano, como menos humano, como menos digno de direitos, de proteções, como menos, enfim, menos adequado naquela função à sua função superior humana, que seria de pensar, de contemplar, enfim, de adorar a Deus. Adorar, de contemplar a verdade, né? Meditar sobre a verdade no pensamento dos gregos antigos, nós podemos traduzir no pensamento cristão como contemplar a Deus. E isso vai ter uma reversão completa com a ascensão da ideia cristã de que quem não quer trabalhar não merece seu pão. E nós teremos os grandes mestres da contemplação divina cristã como grandes trabalhadores braçais. São Bento com Hora et Labora, os monges do deserto que coletavam ali gafanhotos e restos de comida, enfim, para que pudesse se alimentar. Quem não caçar, quem não plantar, quem não cultivar, não vai se alimentar. E isso é digno do homem. O trabalho para o cristianismo ganha um sentido teológico, um sentido de sacrifício, um sentido de oferta de si, de construção de um mundo melhor através do seu esforço humano, do seu sacrifício. Esse sentido cristológico do trabalho como uma oferta de si, como um sacrifício para a sua redenção no cotidiano, traz um novo alento de paz social. Não existem mais duas classes em que uma é mais humana por viver de pensar e a outra, por outro lado, é menos humana por trabalhar para manter as necessidades materiais. Os mestres da contemplação, os mestres da oração, também são mestres do trabalho manual. Isso não os torna menos dignos. E você vai ter, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino, as funções do trabalho. O trabalho manual serve para tolher, acabar com o ócio, que é a fonte de muitos vícios. Serve para refrear a concupiscência. E serve para fazer esmolas, para fazer bens, para cuidar do outro. O cristianismo vai reabilitar o trabalho na história do pensamento humano. O trabalho não é mais trabalho manual, braçal, operário, não é mais um serviço de sub-humanos, mas, pelo contrário, é um ato humano integral. Quando o trabalhador está lá, naquele filme do Charlie Chaplin, né, no mundo moderno, quando ele está apertando os parafusos da máquina, por ali, que hoje as máquinas mesmo fazem, né? É um trabalho perfeitamente humano. Porque em cada ato humano o homem aplica todo o seu corpo, toda a sua alma, todo o seu espírito, ou deveria fazê-lo, porque não é digno do homem agir sem agir com inteireza. E o Padre Franca nos mostra como só essa concepção integral da vida humana, da alma humana, é capaz de trazer ao ambiente de trabalho a paz verdadeira, a justiça e o equilíbrio. E são movimentos que na época do Padre Franco, que ainda hoje causavam grande tensão social. Movimentos operários, trabalhistas, greves, disputas de classe, toda a série de ódios. Por fim, temos o último capítulo, em que o Padre Daniel Franca nos dá um resumo de cristianismo e civilização. E por que, então, os princípios fundamentais da religião cristã serviram para a construção da civilização ocidental e são o único resgate para essa civilização. Ele cita a encíclica de um grandíssimo Papa social, né, que se atentou muito a essas questões, o Papa Leão XIII. Iniciando a sua encíclica Immortale Dei, o Papa nos diz que obra imortal do Deus misericordioso, a Igreja, ainda que por sua natureza mire diretamente a salvação das almas e a felicidade eterna do céu, oferece, todavia, na ordem temporal, tantas e tão preciosas vantagens que mais e maiores não as poderia proporcionar se diretamente, acima de tudo,
fora destinada a desenvolver a prosperidade da vida presente. O que o Padre Daniel Franco nos está trazendo aqui com essa citação do Papa São Leão, ainda não santo, né? Do Papa Leão XIII. Ele está nos trazendo que a Igreja tem por objetivo final atender a uma necessidade íntima do coração humano, a necessidade do eterno. No entanto, quando no homem, que é um todo integral, coerente, único, conceito que ele explora melhor no seu conjunto de artigos chamado A Formação da Personalidade, que ele vai tratar muito da unidade interior, etc. Quando a Igreja trabalha por essa coerência interior do homem, ela acaba fazendo bem a toda a coerência do tecido social. Lembra? A sociedade é feita pelo homem e para o homem. Não há sociedade fora da humanidade. Quando se cuida, então, do bem-estar espiritual, quando se cuida dos valores morais necessários à salvação de cada um, a Igreja acaba fazendo um grande bem à sociedade, iluminando, conforme a luz da razão também, as relações entre as pessoas, tornando-as mais justas, mais fraternas, mais felizes. No fim, o que há de fato no nosso meio social hoje é uma crise de princípios, uma crise total de alma. E por que há essa crise de alma, né? Tomando agora mais final da palestra uma visão menos sociológica e mais espiritual das coisas. O inimigo de Deus não se contenta em destruir a Igreja, em destruir Deus da vida do homem. Ele quer destruir o que há de mais humano no homem, a consciência, o querer a Deus. A graça santificante, ela é como, vamos imaginar uma igreja, né? A Basílica de Aparecida, muito grande, muito bonita. Imaginemos que a graça seja a cúpula que cobre a Basílica. Aquele remate lindo, perfeito, que torna tudo mais coerente. Mas os fundamentos, as paredes, as colunas, os muros sobre os quais se assenta essa cúpula são nossas capacidades naturais. Por isso a grande relevância da civilização. A civilização é quem vai nos ajudar a construir em nós um ser humano capaz de receber e de viver com maior plenitude a graça e as inspirações de Deus. A graça, como nos ensina a teologia mais clássica, pressupõe a natureza, não prescinde da natureza. Então, uma natureza saudável, sadia, coerente, é uma estrutura forte capaz de receber essa cúpula, não como um peso, mas como uma coroa. Já uma natureza destruída, jogada às traças, bestializada, torna-se incapaz de receber esse tesouro. Por que o padre José de Anchieta, São José de Anchieta, quando chegou ao Brasil, fundou colégios? Ele não poderia simplesmente fundar igrejas? Antes de ter homens católicos, ele precisava ter homens pensantes em termos gramaticais, discursivos. Como eu vou conversar de Bíblia com alguém semi-analfabeto? O mundo moderno vive uma crise de desumanização. Aquilo que é mais próprio do homem vai se afastando dele. Por que hoje não se ensina mais latim, letras clássicas, que dão acesso ao conhecimento tradicional de séculos? Uma decisão política. Se eu não tenho acesso àquele pensamento, eu não penso conforme ele. Eu abandono completamente. Hoje em dia nem o português mais se ensina direito. Então você tem uma desumanização progressiva do homem que está na raiz dos males do mundo moderno. Um homem menos humano é um homem mais afastado de Deus. Nos ensinam os santos padres que quando Deus fala da semelhança, imagem e semelhança no homem, ele fala de duas coisas distintas. Quando ele trata da imagem, ele trata da vida natural segundo a razão do homem. O homem será a nossa imagem, ou seja, um homem pensante, raciocinante, livre. Quando fala da semelhança, já fala da vida da graça. Satanás, não contente com afastar a humanidade da vida da graça, quer também afastá-la da vida segundo a razão, a ordem, que a tornam aberta a receber a graça santificante pelo ensinamento da Igreja. A sociedade serve ao bem do homem. O maior bem para o homem é a sua perfeição moral, a sua vida justa, né?
como nos ensina a imitação de Cristo, não será perguntado no nosso último dia quantos livros nós lemos, mas sim quão bem vivemos. E a sociedade, quanto mais se volta ao cumprimento dessa sua função primeira de levar à salvação das almas, tanto mais sucesso tem em atender ao seu objetivo de cuidar das almas daqueles homens e mulheres a ela enquanto sociedade, confiadas por Deus. Crise de almas, crise de instituições, um abalo profundo que atormenta as consciências e desorganiza a convivência humana em todos os seus graus, familiar, nacional e internacional. Eis o espetáculo doloroso que nos oferece a civilização moderna. Qual seria, então, a solução, o grande remédio para esses males sociais todos? Que nós voltássemos a olhar a nossa finalidade. Um objeto serve conforme ele serve para alcançar a sua finalidade. Ele é útil e bom conforme ele serve para a sua finalidade. Imaginemos que eu quero cavar uma cova, 7 pés embaixo da terra. Eu preciso de uma pá. Se eu for usar uma faca de serra, vai ficar muito difícil cavar uma cova de 7 palmos. Logo, aquele instrumento mais eficaz é a minha pá, porque ela melhor atinge a minha finalidade. Mas se eu quero passar manteiga no pão, claro, eu vou pegar uma faquinha de serra, não vou pegar uma pá. Logo, para descobrir como consertar a nossa sociedade, nós precisamos descobrir a finalidade dela. E a finalidade dela é atender ao bem humano. E o bem humano, o bem honesto, o bem por si mesmo desejável, se encontra somente em Deus. O destino supremo do homem é o absoluto. Para ele tendemos irreprimivelmente com todas as energias do ser. A ele aspiramos com as tendências mais profundas e inextirpáveis da alma. Logo, uma sociedade que busca viver divorciada de Deus, viverá também divorciada do que há de mais humano no homem, logo só poderá ser causa de aflição, de sofrimento, de dor. Aí está a raiz profunda da crise de civilização que nos acabrunha. Não sofremos só de um desequilíbrio econômico ou de uma desorganização política como em outras eras. Desorienta-nos uma crise espiritual que atinge os fundamentos da própria vida humana, pessoal e coletiva. Trata-se das razões supremas da existência. Debate-se uma visão da vida e do universo. Neste momento de angústias e ansiedades, do fundo das nossas consciências cristãs, irrompe um grito da alma, que é uma prece e um programa de ação. Domine, salva-nos, perimus. Senhor, salva-nos, pois perecemos. Muito obrigado a todos. Fiquemos todos com Deus por Nossa Senhora e que esta aula sirva para nos renovar o propósito de uma vida conforme Deus, pois só com Deus poderemos, assim, consertar a nossa sociedade de dentro para fora, do individual para o familiar, para o coletivo, para o nacional e internacional. Boa noite. É isto.